Olá a todos, alunos do SEJA, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática do ensino fundamental, atividade 6. Os assuntos trabalhados nessa videoaula serão unidades de medida de volume e capacidade e unidade de tempo. Essa videoaula vai ser dividida em duas partes. Vamos então dar início à primeira parte. Bom, a unidade de medida de volume é a medida do espaço ocupado por uma região em três dimensões. Esse espaço pode ser ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Então, para a gente compreender a definição de volume, vamos então revisar as medidas de comprimento e de área. Então, as medidas de comprimento, como já foi estudado nas demais videoaulas, vimos que são quilômetro, podemos medir a distância em quilômetro, decâmetro, hectômetro, metro, centímetro, decímetro ou milímetro. Então, essas medidas elas podem ser relacionadas, ou seja, passar de quilômetro para metro, para centímetro e assim sucessivamente. Já vimos como realizar essas transformações. Porém, o comprimento ele é medido apenas em uma dimensão, ou seja, a dimensão horizontal do eixo X ou a dimensão vertical do eixo Y. Então, essas medidas elas podem ser relacionadas como, por exemplo, a distância entre duas cidades, 20 km, 50 km, etc. O comprimento da sala de estar de uma residência, pode ser medida em metros. A altura de um prédio também pode ser medida em metros. E várias outras medidas relacionadas ao comprimento, que serão medidas em apenas uma dimensão. Outra unidade que nós vamos relembrar é as unidades de medidas de superfície. Então, como já vimos a unidade de medidas de comprimento, as unidades de superfície elas são medidas a partir da sua unidade ao quadrado, ou seja, quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Isso por quê? Porque a medida de superfície ela é realizada em duas dimensões, elas possuem duas dimensões. Ou seja, a área ela apresenta a dimensão y vertical e a dimensão horizontal, a dimensão x. E a sua medida é realizada basicamente pelo produto dessas dimensões. Então, como já vimos em outras videoaulas, nós temos uma região medindo 1 metro quadrado de profundidade por 1 metro quadrado de largura. A área corresponde à região interna dessa região. É o produto, então, dessas duas dimensões. Então, realizando o produto da dimensão vertical pela dimensão horizontal, a largura vezes o comprimento, então a área seria 1 metro vezes 1 metro e daria a unidade de 1 metro quadrado. Então a área é o produto das duas dimensões. Bom, então, diante do que relembramos das medidas de comprimento e de superfície, usando o mesmo raciocínio, a medida de volume, a medida de capacidade seria, então, levar em consideração três dimensões, que é justamente isso que vamos ver, né? Na medida, nas unidades de comprimento para volume, essas unidades aparecem elevado a 3, elevado ao cubo, ou seja, esse 3 significa as dimensões, a quantidade de dimensões que iremos realizar o produto. Então, teríamos o quilômetro ao cubo, o metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico e assim sucessivamente. Então, podemos concluir que a medida de volume ou de capacidade corresponde à superfície com três dimensões. Essas dimensões são a dimensão x, horizontal, a dimensão y, né, a largura, comprimento, e a dimensão z, que corresponde à altura do objeto. Então, as três dimensões x, y, z, as dimensões aqui no caso de espaço. Então, analisando uma superfície com três dimensões, pode ser um cubo, um dado muito comum, né, que possui 6 faces, né? Então, teríamos aqui a medida da largura, do comprimento e da altura, três dimensões. Então, se um cubo ele possui para cada lado 1 metro,
1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento, o seu volume, a sua região interna, né, a quantidade de volume que cabe dentro desse cubo com essas medidas, seria então o produto desses lados. Então, o volume seria 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, resultando na unidade metro cúbico. Então, o volume, a quantidade interna que cabe dentro desse cubo de lado 1 metro, corresponde a 1 metro cúbico. Bom, então nesse slide temos apenas aqui alguns exemplos de como é trabalhado o volume no nosso dia a dia, né? Então temos aqui uma caixa d'água, onde acumula água dentro da sua região interna, e basicamente o volume interno de uma caixa d'água geralmente é medido em metros cúbicos. E essa unidade de metros cúbicos é justamente a unidade que a CAGES, né, a empresa que nós pagamos nosso consumo de água, nos cobra. Nós pagamos pelo volume de água consumido mensalmente. E esse volume ele é medido em metros cúbicos. Quantos metros cúbicos você consumiu naquele mês? Um refrigerante, né? O líquido interno de um refrigerante muito conhecido, né? Vou comprar uma Coca-Cola de 2 litros. 2 litros corresponde ao volume interno dentro da garrafa, desse recipiente. Um remédio, né, um xarope, quando você vai comprar, o volume interno é medido muito comum em ml, né, 120 ml. Então, esses são alguns exemplos mais comuns do dia a dia das unidades de volume. E nós vamos ver que essas unidades elas podem se relacionar, elas podem ser transformadas de metro cúbico para litro ou mililitros, o ml. Bem, vamos aprender então a transformar essas unidades de medida. Vamos nos limitar às unidades de volume mais usadas no nosso dia a dia. Então temos aqui o metro cúbico, o litro, o centímetro cúbico e o mililitro. Bom, então para passar de metro cúbico para litro, ou seja, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então para passar de metro cúbico para litro, basta multiplicar o valor em metro cúbico por 1000. O resultado corresponde a litros. E para passar de litros para metro cúbico, é o caminho inverso, né? Você divide por 1000. E 1 litro corresponde a 1000 mililitros, 1000 ml. Então, para passar de litro para mililitro, basta multiplicar por 1000. E para passar de mililitro, ml, para litro, basta dividir por 1000. Bom, o centímetro cúbico, ele corresponde a 1 mililitro, a 1 ml. Né? Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Bem, então, vamos ver alguns exemplos que envolvem essas transformações de unidades que acabamos de comentar. Então, no item A, temos para transformar 3 metros cúbicos em litros. Como já vimos, basta multiplicar o valor em metro cúbico por 1000. Então, vamos multiplicar 3 vezes 1000. 3 vezes 1000 corresponde a 3000. O resultado corresponde em litros. Então, 3 metros cúbicos corresponde a 3000 litros. No item B, temos 5000 litros em metros cúbicos. Então, para passar de litros para metros cúbicos, basta dividir por 1000. Então, temos 5.000 dividido por 1000. Já vimos que é bem simples, basta cortar os zeros, né? Cortamos os 3 zeros do 5.000 com os 3 zeros do 1000. Ficaríamos, então, 5 dividido por 1, que corresponde a 5 metros cúbicos. No item C, 1,8 litros em ml. Então, já sabemos trabalhar, multiplicar números com vírgula, né? Então, temos 1,8 vezes 1000. Para passar de litro para ml, multiplica-se por 1000. Né? E o resultado corresponde a 1.800 ml. 1.800 ml, porque um zero elimina a vírgula, teríamos então 18. 18 vezes 100, acrescentando os 2 zeros, teríamos o valor 1.800 ml.
E para passar de ml para litros, basta dividir por 1000, 7.000 ml em litros, basta dividir 7.000 por 1000. Também cortamos o zero, sobra apenas 7 litros. Né? Então, 7.000 mililitros corresponde a 7 litros. Temos, então, 200 centímetros cúbicos em mililitros, em ml. Como vimos, o valor de 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, então 200 centímetros cúbicos corresponde exatamente a 200 ml. É como se você tivesse multiplicado por 1. Então, essas multiplicações por 10, 100, 1000, creio que os alunos já estão sabendo e já estão dominando essas multiplicações, ok? Bem, vamos realizar mais um exemplo que diz: devem ser distribuídos 6 litros de água em garrafas com capacidade de 300 ml cada uma. Quantas garrafas serão utilizadas? Bom, então é um problema bem comum do nosso dia a dia, onde temos um volume total de água de 6 litros e esse volume vai ser distribuído em garrafas de 300 ml. Então, quantas garrafas serão usadas? Quantas garrafas é necessário para que esse volume total seja distribuído dentro dessas garrafas? Bom, então, primeiro nós observamos que os volumes, né, as unidades aqui estão diferentes. Né? O volume total está em litros e o volume de uma garrafa está em ml. Nós não podemos trabalhar, multiplicar ou dividir esses valores com unidades diferentes. Temos que deixar as unidades iguais, ou tudo em litro, ou tudo em mililitros, ml. Bom, creio que é mais fácil trabalhar com mililitros. Então, vamos passar de 6 litros para ml, ou para mililitros. Então, já sabemos que basta multiplicar 6 por 1000. Então, para passar de litro para ml, basta multiplicar por 1000. Então, 6 vezes 1000 corresponde a 6.000 mililitros, 6.000 ml. Pronto, então nós já temos aqui as unidades iguais. Né? ml, que é o volume total, 6.000 ml, e 300 ml, que é o volume de uma garrafa. Então, quantas garrafas vão ser necessárias para distribuir todo esse volume? Bom, então, o total de garrafas corresponde a um cálculo bem simples, basta dividir o volume total pelo volume de uma garrafa. Então, vamos dividir 6.000 ml por 300 ml, o volume total por o volume de apenas uma garrafa. Então, realizando essa divisão, né, já sabemos que podemos cortar o zero, né, cortamos o zero de cima com o zero de baixo, outro zero de cima com outro zero de baixo. Então, sobrou o quê? Sobrou 60 dividido por 3. E 60 dividido por 3 é bem simples, né? Corresponde a 20, ou seja, 20 garrafas. Então, o total de garrafas necessária para distribuir 6.000 mililitros em garrafas de 300 mililitros dá um total de 20 garrafas. Bem, caros alunos, vamos ver então mais um exemplo, que diz: o volume máximo de um botijão de gás pode conter 16 centímetros cúbicos. Tendo gastos 3/4 desta quantidade, quantos centímetros cúbicos de gás ainda restam no botijão? Bem, então, a questão diz que o volume de gás dentro de um botijão é 16 centímetros cúbicos. Foram gastos 3/4, uma fração desse volume do gás. E a pergunta é: quantos centímetros cúbicos restaram dentro do botijão? Então, já sabemos realizar multiplicação por fração, né? Então, temos aí o volume gasto de gás corresponde ao volume total desse botijão, que cabe nesse botijão, que no caso é 16, multiplicado pela fração que foi gasta. No caso, foi gasto 3/4 de volume do gás. Então, primeiro vamos multiplicar 16 por 3/4. Então, multiplicar por uma fração é bem simples. Nós multiplicamos pelo valor de cima e dividimos pelo valor de baixo. Multiplicamos pelo numerador e dividimos pelo denominador.
ou podemos também começar dividindo pelo denominador, o resultado multiplica. Então, o aluno analisa aí qual seria a melhor forma de responder. Bom, como aqui o número é 16, a gente observa que fica mais prático dividir. Então, dividindo 16 por 4 primeiro, né, fazendo essa divisão, sabemos que 16 dividido por 4 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, 16 dividido por 4 é 4. Então, realizando primeiro a divisão, o resultado nós multiplicamos por 3. Então, 4 vezes 3 é 12 centímetros cúbicos. Então, encontramos o volume de gás que foi gasto. Então, nesse botijão, foi gasto 12 centímetros cúbicos de gás. E a pergunta é quanto restou no botijão. Então, essa ainda não é a resposta. Isso aqui foi o volume que foi gasto. Então, quanto restou dentro do botijão? Então, é bem simples. Se cabiam 16 e foi gasto 12, quanto restou? Basta você fazer a subtração. Então, o volume restante é 16 menos 12. Então, 16 menos 12 é 4 centímetros cúbicos. Então, restou dentro do botijão 4 centímetros cúbicos de gás. Bom, pessoal, vamos ver então mais um exemplo que diz: cada cubinho de 1 centímetro de lado na figura abaixo indica a unidade de medida do volume de 1 centímetro cúbico. Quanto dessas unidades cabem na caixa? Bom, então temos aqui uma figura onde temos o desenho, né, de um paralelepípedo, né, que corresponde a uma caixa, e dentro dessa caixa vai ser empilhados cubinhos menores, né? Cada cubinho desse tem lado de 1 centímetro, e a pergunta é quantos cubinhos desse cabe dentro dessa caixa, né? Bom, então para descobrir quantos cubinhos cabem dentro da caixa, nós vamos precisar multiplicar a quantidade de cubinhos de cada dimensão. Então, se nós observarmos aqui a dimensão da altura, da largura e do comprimento, ou profundidade da caixa, né, no caso, vamos observar que aqui na altura temos 4 cubinhos, né, 1, 2, 3, 4. Cada cubinho tem lado 1 centímetro, então a altura aqui teria 4 centímetros, né? 4 cubinhos, uma altura de 4 centímetros. Na largura, né, temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos. Então, essa largura tem um comprimento de 6 centímetros, 6 cubinhos, 6 centímetros de largura. E aqui na profundidade temos 3 cubinhos, 1, 2, 3, que corresponde a um comprimento de 3 centímetros na profundidade. Então, a quantidade de cubinhos ou o volume dessa caixa, basta que a gente multiplique esses valores das 3 dimensões, né? Então, o volume seria 4 centímetros da altura, vezes 6 centímetros da largura e 3 centímetros no comprimento. Então, realizando essa multiplicação, 4 vezes 6, né? Realizando 4 vezes 6, corresponde a 24. Então, basta então multiplicar 24 vezes 3. Então, o volume seria 24 vezes 3, que corresponde a um volume de 72 centímetros cúbicos. Então, o volume, nesse caso, né, corresponde numericamente à quantidade de cubinhos que cabem na caixa. Então, se o volume teve como resultado 72 centímetros cúbicos, significa que dentro dessa caixa cabem 72 unidades desses cubinhos menores. Bom, caros alunos, essa foi a primeira parte da videoaula de matemática, atividade 6 do ensino fundamental. Essa videoaula terá continuação com a parte 2. Não deixem de assistir a próxima videoaula. Bons estudos e até a próxima.